Olá, pessoal, boa noite. Essa é, então, a nossa 14ª aula, né? Deixa eu ver, não. Hoje é a nossa 14ª aula do nosso curso de Introdução à Informática, no campus Guajará-Mirim, no curso de licenciatura em Ciências Biológicas. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, eu vou iniciar pelo histórico da internet, tá? E depois eu volto a fazer uma prática de banco de dados, para poder, então, lançar o questionário hoje. Eu ainda não lancei, quando terminar a aula eu vou lançar ele, e aí amanhã de manhã vocês já conseguem visualizar. Então, primeiramente, pessoal, dar boa noite para todo mundo de novo, né, na aula. Eu vou, então, falar um pouquinho para vocês hoje, já iniciando o tópico que a gente vai ver nas aulas da semana que vem, tá? Falar um pouquinho sobre a internet, porque hoje e amanhã a gente vai fazer essa prática de banco de dados, que aí eu vou precisar muito da colaboração de vocês, tá? Essa prática do banco de dados é de vocês, praticamente, né? Eu vou só ajudar a construir. Então, vamos começar pela história aqui da internet. Deixa eu só compartilhar minha tela. Vou falar um pouquinho e vou pedir comentários também de vocês. Quero que vocês participem e colaborem aí, tá, pessoal? Então, eu vou compartilhar aqui um slide. Eu pesquisei, achei aqui já bem encaminhado, né, da professora Rosana Braga, tá? Material também pego já de outro professor também, de Maurício Dias. Então, bom, primeiro aqui, no primeiro slide, ela fala, né, do que é a rede, a internet, que é, na verdade, a rede mundial de computadores, né? E esses computadores, eles estão ligados por dispositivos que a gente chama de dispositivos de conexão de dados, ou dispositivos de dados, tá? Esses dispositivos são normalmente switches, roteadores, hubs, né, modem que a gente usa nos nossos computadores para se conectar a essa entidade, né, essa nuvem que a gente chama ela então de internet. Ela surgiu primeiramente nos Estados Unidos, e aí eu vou pegar aqui e ampliar. Deixa eu ver só se o mapinha está ampliado. Vou pegar esse ampliado aqui de baixo. Vou contar para vocês um pouquinho dessa história através desse mapa. Todos enxergam direitinho? Aí responde para mim no microfone aí, que eu estou sem enxergar. Sim. Beleza, Sim. né? Sim. Então, Sim, professor. beleza. Então, essa história ela vai de 1605 a 1989. E aí depois, nos próximos slides, complementa mais alguma coisa, e alguma coisa que não tiver aqui nesse material, eu vou falar para vocês, tá? Então, ó, o que é que acontece em 1605? Aí você pode dizer, poxa, mas 1605? Eu brinco aqui que aqui a gente podia ir até 12 mil anos atrás, que é quando o ser humano ali tem, né, tradições orais e tudo, que já é uma rede de comunicação. Não é uma rede de comunicação global ainda, não é mundial, também não é eletrônica, mas ali já havia comunicação. Mas aqui ele traça de 1605 porque Francis Bacon, né, o famoso cientista, ele desenvolve, então, o alfabeto no sistema binário. Eu não sei se vocês já viram em matemática ou lembram disso. O sistema binário, a gente tem um sistema que a gente conta normalmente, né, nos dedos da gente, que é o sistema decimal. O sistema ele é decimal porque a gente tem 10 dedos na mão, 10 dedos no pé, mas a gente não conta até 20, a gente só conta até 10 e deixa o pé para calçar sapato. E aí o que acontece é que esse sistema ele vai de 0, a gente acha que ele vai de 1, né? De 1 até 10. Na verdade, ele vai de 0 até 9, tá, pessoal? Isso é muito importante porque nos sistemas numéricos, você tem que contar somente um dígito, tá? E aí esse dígito, né, esse caractere, esse símbolo, ele tem que representar todo o conjunto, né, o universo que você tem do começo ao fim. Então, no caso decimal, é de 0 a 9, tá? Assim como se você pegar um sistema que é de base 8, por exemplo, o sistema octal, ele vai de 0 a 7. Se você pegar um sistema de base 4, ele vai de 0 a 3.
Mas o sistema que traz a menor representação possível é o binário. Por quê? Porque ele tem que ter o mínimo de informação. Aí você diz, não, professor, mas pode ter um sistema que só tem um número, né, que é o zero. Bom, aí é um problema, porque se você representar só com zero, como é que você vai diferenciar uma quantidade de zero da outra quantidade de zero, né? Não existe diferenciação. Então, o primeiro sistema numérico do qual permite diferenciação é o sistema binário, que é representado por zeros e uns. Então, é por isso que ele marca nesse mapinha aqui, né, nessa antologia aqui, ele marca o 1605, porque Francis Bacon desenvolveu aqui, dentro do código binário, ele começa a desenvolver as letras do alfabeto, né? E representando como? Através de números, ele representa a letra A, a letra B, a letra C, do que inicialmente ele só seria uma representação numérica apenas, né? Todo mundo tranquilo em relação ao que eu falei aqui, ou eu falei alguma coisa que vocês olham assim e dizem, meu Deus do céu, professor, o que é que o senhor falou aí que eu não sei nem do que o Tá senhor disse? tranquilo, professor. Diante disso, sobre o sistema binário, é bem prático, né? No caso, tu tá explicando bem de boa. Beleza. Todo mundo tranquilo, então, né? Se quiserem, pode perguntar, falar alguma coisa, tá, pessoal? Então, em 1844, olha o tempo, né? O salto aí, até desenvolver mais alguma coisa em relação à comunicação de dados, de internet, tá? Porque em relação à computação, dentro desse período existem coisas, como eu tinha mostrado lá na primeira aula para vocês, tá? Mas aqui, ó, acontece a primeira transmissão de mensagens por telégrafo. E aqui no telégrafo, a gente tem uma particularidade. O telégrafo ele também utiliza um sistema binário, porém não é um sistema de números apenas, né? Ele é um sistema de ponto e traço. Não sei se vocês já viram o famoso SOS, né? Que é traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto ali até formar o SOS. Então, é com esse sistema aqui que a gente configura a primeira transmissão, vamos dizer assim, de um tipo de dados, né? Simples, que é a forma do código MOS no Telegram. Porém, eu vou te mostrar aqui que vai ter uma outra transmissão de pacotes de dados, que é em 1961, tá? Mas aí, ó, a gente dá um salto aqui, ó, de mais de 100 anos, né? De 122 anos aqui, ó. Perdão, de 102 anos, aliás. Aqui, onde a gente tem a criação do computador do ENIAC, já depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então aí sim o computador ele é criado, né? Como um computador digital mesmo, não de forma analógica como era o que foi usado na guerra para calcular números, né? E aí então isso ocorre em 1946, pós fim da guerra. De 46 a gente dá outro salto para 1957 e nasce então a ARPA, né? A agência que vai cuidar das tecnologias nos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Porque mal saindo da Segunda Guerra, depois de terem derrotado os países que se alinharam ao eixo, né? Os países nazistas, fascistas, e que defendiam ali, né? O conjunto do que eles achavam lá que deveriam. E aí eles foram derrotados, né? Alemanha, Itália e Japão, principalmente, além de outros. Mas mesmo assim, aqueles aliados que se juntaram lá na guerra para defender o que se opunham àquela forma lá, eles então se separam ali, né? E principalmente a União Soviética e os outros países, notadamente os Estados Unidos, eles formam uma nova guerra. Só que é uma guerra que é chamada Guerra Fria porque ela não é uma guerra como a outra, onde você tem um campo de batalha explícito, onde está havendo muita guerra ou envolvendo o mundo todo. Você tem apenas países que ficam se desafiando e volta e meia interferem em outras guerras, outros conflitos entre outros países, sem dizer diretamente que são eles ali que estão por trás, mas todo mundo sabe que são eles que estão por trás, mas de uma forma escamoteada, né, de uma forma escondida. Então isso, né, em 1957, então essa agência, essa ARPA, ela nasce para desenvolver tecnologias
para serem empregadas na Guerra Fria. Então, ó, em 1961, é desenvolvido, então, a primeira transmissão por pacotes, de dados em pacotes. Então, se estabelece, né, os delimitadores de um pacote, qual é a informação, se é binária, se é sinal de rádio, e aí sim consegue com sucesso transmitir palavras, letras de um ponto para outro. Em 62, então, o JCR aqui, né, ele conceitua a chamada rede galáctica, que é algo que vem depois aparecer um pouco com o que vai ser definido como internet. O termo, então, ó, somente, né, 8 anos depois ali, ó, é que vai ser usado pela primeira vez. Em vez de falar a rede galáctica, o termo surge, então, ó, como internet, ele é usado pela primeira vez por esse Vinton Cerf, né? Ele usa pela primeira vez. Em 1971, aqui também, que aí surge o e-mail, e depois, né, o arroba ela é incorporada em 72, e também é criado já o primeiro vírus de computador, ou seja, o computador nem direito estão surgindo ali, a galera já faz o primeiro vírus do computador. Em 73, a gente tem, então, a conexão de continentes, né, intercontinental, entre os Estados Unidos e Noruega. Alguém falou? Pode falar, Lucas? Professor, esse cientista aí que criou o primeiro vírus de computador, ele criou isso a troco de quê? Ele estava tentando fazer um tipo de testagem? O que era? Não necessariamente tenha sido um cientista, tá? Eram pessoas da computação que estavam testando. Então, da mesma forma que as pessoas estavam criando programas para o bem, né? Para fazer o bem, já tinha gente ali notando que ele podia criar um conjunto de comandos ali, né, e transformar num programa que, ao invés de ajudar em alguma coisa, ele atrapalhava a pessoa, deletava dados, podia capturar alguma informação, alguma coisa. Esse The Creeper aqui são aqueles primeiros vírus que destroem normalmente informação. Tá? Então, você, ao pegar o vírus, ele começava a destruir dados do seu computador. Então, só por. Eu vou te dar a resposta mais triste da natureza humana. Sabe por que fizemos isso? Por que esse cara fez isso? Porque a gente pode fazer. Essa é a pior das respostas que a gente pode dar. Mas cada vez que o ser humano ele tem um instrumento na mão e ele pode usar para o bem ou para o mal, né? Ele escolhe muitas vezes usar para o bem, mas às vezes também escolhe usar para o mal só porque ele pode escolher. Então, é da nossa natureza, né? Da nossa capacidade humana de pensar no mal também. Não sei se satisfez a resposta, mas sim, por senhor, isso. sim, senhor. Não, é porque eu vi esse nome aí, eu já vi esse nome em outras leituras que eu fiz, mas nunca cheguei a me aprofundar, não. Então, ó, depois então dessa conexão entre Estados Unidos e Noruega, né, em 73, aí passam mais 4 anos, ó, em 77, é criado, então, finalmente, o protocolo de transmissão TCP/IP. Aqui eu vou falar um pouquinho mais dele, porque é o seguinte, pessoal. Esse protocolo, quando a gente fala em protocolo, é que nem uma conversa, só que é uma conversa que faz sentido. Você imagine se a gente, como seres humanos, se a gente fosse conversar um com o outro e começasse a conversar assim, ó. Eu fosse falar com você e eu dissesse bom dia, aí você dissesse 14h50, aí eu respondi o quê? Aí você dizia, a hora, 14h50. Eu disse, não, mas eu te disse bom dia. Aí você disse, bom dia. Tudo fica confuso, né? Então, o protocolo é quando a gente cria palavras, né? Palavras, regras, sinais, para que a gente tenha uma conversa que tenha uma certa sequência, uma certa lógica para fluir. Então, por exemplo, quando eu chego para você e digo bom dia, você diz bom dia, tudo bem? Como você está? Eu estou bem, muito obrigado por perguntar. Pronto, isso é uma conversa protocolar. A gente só transmitiu o que? A informação de que estamos bem, né? De termos sido educados. Mas em si, de conhecimento, a gente, a não ser saber que o outro está bem, a gente não começou nem nada ainda a nossa conversa. Mas a gente começou a conversa, porque a gente já trocou esse protocolo. Então, o protocolo ele é natural, das conversações, até entre animais existe isso. O que ocorre é que
no campo dos computadores, de forma digital, já que você transmite um 0 ou um 1, né? Já que você está transmitindo um sinal, ou 5 volts, ou 0 volts, por exemplo, você tem que determinar como você vai formar palavras com isso. E aí essas palavras, elas atendem a um protocolo. Ó. Se eu mandar a palavra tal, significa isso, você vai fazer isso. Se eu mandar outra palavra, você vai fazer isso aqui outro. Então isso é um entendimento do que é o protocolo, tá? E aí então, ó, finalmente, em 1900, depois, ó, no ano seguinte, já com o desenvolvimento do e-mail que a gente tinha falado em 71, a empresa Decker, que ela envia quase 400 e-mails para os próprios funcionários da ARPANET, lá, e desenvolve a internet, e ela cria, então, o primeiro spam. Spam, para quem não sabe, quando você manda um e-mail para um monte de gente, ou fazendo uma propaganda, ou dizendo alguma coisa, e as pessoas não pediram para receber isso. Então, também a pessoa já fez a primeira besteira aqui. E no ano seguinte, ó, em 79, então, Kevin Mackenzie, né, começa a utilizar os emoticons, que a gente usa tanto hoje no celular, né, que é aquela carinha sorrindo, só que ele, na época, usava com ponto e vírgula, parênteses, né, para formar o sorriso e assim por diante. Então, é isso aí, quando a gente vê hoje, achando que é novo, não. Isso é desde 79, tá? É criada, então, também a Usenet, né, uma rede informal de compartilhamento de notícias e de artigos, tanto jornalísticos quanto científicos. Então, ela é formada em 79. Aí, no ano em que eu nasci aqui, 1981, justamente é lançado o IBM PC, né, o computador portátil da IBM. Vocês lembram que eu tinha falado lá, né, na história do computador, que esse é um marco muito importante. Até então aqui, ó, quem tinha computadores normalmente eram empresas ou pessoas que eram milionárias, bilionárias e tudo. Mas as pessoas normais, comuns, elas começaram a ter fortemente o acesso mesmo a computador a partir de 1981, ou seja, 40 anos atrás. Foi no lançamento do IBM PC, né, no computador pessoal. Aí, em 83, a ARPANET, lá, que tinha sido criada antes, né, ela cria, então, uma divisão só para os assuntos militares e essa MILNET, né, que é a internet militar. E então o protocolo TCP/IP ele é muito importante porque ele é de código aberto e ele é gratuito, né? Então a ARPANET ela então adota ele, né, como protocolo único. E aí com isso então a popularização da internet aí e do protocolo TCP/IP se torna muito fácil, né, a partir disso que acontece em 83. Em 84, então, né, ó, acontece um milésimo servidor, ele é instalado. O que é um servidor? Servidor é um computador onde normalmente não é uma pessoa que usa para fazer um trabalho, mas sim é um conjunto de computadores que o serve para rotear a internet, para configurar, para prover serviços. Por isso que o nome dele é servidor. Ele vai prover o serviço de e-mail, o serviço de internet, serviço de plataforma lá, e aí ele está normalmente em um lugar específico, um centro de processamento de dados, normalmente, e aí você vai acessar ele à distância. Então isso ocorre em 84. Em 88, ó, Jekko Oikarinen, ele cria o canal primeiro do chat, né, o chat IRC, que depois vai virar o Mir, que vai virar também o ICQ, né? Eu vejo você, ICQ, né? Vocês lembram disso? Que depois vai virar o MSN. Do MSN a gente vem para vários outros até chegar ao WhatsApp. Então isso aqui é a origem dos chats, tá? E em 89, então, surgem os domínios da World Wide Web, né? O www. Então, Tim Berners-Lee, ele propõe um sistema World Wide Web. Antes disso tinha acontecido já no CERN, né, lá na Suíça, eles tinham feito as primeiras páginas de internet. Mas aí essa forma de endereçamento, de achar, tudo é desenvolvida só em 89, tá? Querem comentar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Ou posso prosseguir? Não, professor, tudo jóia. Beleza. Então, a harpa aqui, ó,
tá vendo? Que é US Defense Department Advanced Research Project Agency, né, nos anos 60, que é o projeto de interconexão dos computadores principais utilizados para pesquisa e ensino governamentais, com o objetivo de que, caso haja um ataque nuclear, encontrar um sistema de rede de informação que seja capaz de se autoconfigurar caso uma das malhas venha a não funcionar. Então, eles começam a fazer uma rede com nós conectados em várias posições, porque se esse conjunto de nó falha, o outro aqui por baixo consegue trafegar, né, o que você precisa ter de informação. Então, ele fornecia no início serviços básicos, como e-mail, correio eletrônico e transferência de arquivos. O protocolo TCP/IP ele vem para ser a base da arquitetura da rede da internet, e aí, então, a gente tem na internet um susto que acontece em 1900... Opa, alguém comentou? Bom, vou prosseguir, tá, pessoal? Então, na corrida espacial, para lançar um homem na Lua e tudo, antes disso, na verdade... Só tinha gente querendo entrar aí na sala, professor, esse barulhinho. Eu acabei de aprovar alguém. Tá certo. Tá jóia, então. Beleza? Então, ó, em paralelo, tá, que não foi mostrado ali em cima, antes mesmo da corrida espacial, aliás, perdão, o que é que acontece? O mundo amanhece lá em 1957, num dia surpreso com a notícia de que a União Soviética ela estava lançando o primeiro, que viria a ser, né, o primeiro satélite, a colocá-lo em órbita, né, transmitindo um sinal de rádio. Essas 4 antenas aqui, ó, elas transmitem um sinal de rádio. E ele consegue lançar, né, um foguete, colocar com sucesso na atmosfera esse satélite, e esse satélite ele passa numa órbita que passa pelo mundo todinho, né? Eu não me lembro se ela era geoestacionária, acho que não, mas ela atravessa quase todos os países, especialmente os Estados Unidos. Então, para os Estados Unidos, isso naquele momento houve um pânico inicial, inclusive de pessoas que a partir dali começaram até hoje, existem as lembranças disso nos Estados Unidos, que as pessoas começam a construir bunkers, né, que é uma coisa que existia na Alemanha, na época nazista, que era para você ter, né, casas e tudo, para quando houvesse bombardeio, você estar seguro. E aí, quando a União Soviética lança o Sputnik, os americanos ficam tão atordoados que está passando um negócio russo na cabeça deles o tempo todo, que eles começam a construir bunkers. Então, essa é uma época que muda, né? É o dia que muda tudo, na parte de conexão, de comunicação, tudo na história do mundo. Então, os Estados Unidos, ele começa aí, junto na ARPA, né? Ele começa, então, a fazer, a partir daí, projetos para fazer comunicação, para, na eventualidade de um ataque nuclear, ele conseguir manter ainda comunicação e não ficar sem comunicação nenhuma. Então, a ARPANET, em 68, a interconexão das 4 universidades americanas principais, né? Stanford, Berkeley, UCLA e Utah, elas se conectam para formar uma primeira rede, né, de computadores que a gente conhece. Então, essa é feito por isso aqui, ó, o IMP, né, Interface Message Processor, né, um processador de interface de mensagens, e é definido, então, o primeiro protocolo, que é o NCP, antes do TCP/IP, né? Em 69, então, tem 2 marcos aí, né? Um é o início das operações da ARPANET, que é a primeira internet, vamos dizer assim. Ela é militar, mas ela começa a funcionar ali. Ela só tinha, ó, em 72, depois, 15 nós com 23 hosts, né? 23 computadores conectados. Por quê? Porque eram grandes computadores, né? A gente ainda não tinha chegado naquele momento ali de 81 dos computadores para todo mundo. Então, a segunda data importante de 69 que acontece é o lançamento do homem à Lua, né? O homem chega à Lua em 1969 também, chegando atrasado, porque na corrida espacial
os russos lá já, na época os soviéticos, né, não russos, eles já têm, além de levar o primeiro homem no espaço, o primeiro satélite no espaço, eles já tinham feito explorações com sondas na Lua, mas aí para, vamos dizer assim, tentar fechar com chave de ouro, ganhar alguns pontos, os Estados Unidos, então, eles fazem o pouso na Lua, que é um marco, né, grande marco na época. Então, acontece em 72 a demonstração pública, né, Conferência Internacional sobre Comunicações Computacionais, ela acontece em Washington, e aí a ARPANET evolui, né, daquela forma. Em 64, ó, com 62 servidores, esquema de endereçamento no NCP, e aí, ó, no início da década de 80, com visível enfraquecimento da União Soviética, já uma nova utilidade, então, é dada para a ARPANET, que é interligar laboratórios de universidades. Então, ele saiu de um conceito militar para servir a ciência, né? Então, isso foi muito importante para a ciência, e hoje, tudo que a gente tem, né? A ciência desenvolve as coisas e, no final, ela se beneficia muito disso também. Foi exatamente nessa época, então, que surgiu a internet, e no final dos anos 80, então, ela passa a ser vista, né, como um eficiente veículo de comunicação que pode mudar o mundo todo. No final da década de 80, aqui, ó, o Tim Berners-Lee, que eu tinha mencionado lá anteriormente, ó, ele teve a ideia de desenvolver, né, com a equipe dele do CERN, né, que é aqui do European Organization for Nuclear Research em Genebra, né, um sistema de hipertexto, né, que é o que a gente conhece como HTTP, né, que é o protocolo de internet, que a gente chama, que não é exatamente o protocolo de internet, porque esse é o TCP/IP, mas é como você desenha as páginas de internet, né? Então ele, né, ele pensava inicialmente somente os cientistas iam utilizar, né, para compartilhar informações um com o outro, mas aí em 90 existe aí então a explosão de utilização da internet. Em 90, então, tem aplicações militares, tem a ARPANET, mas em 91, ó, pesquisadores criam então o World Wide Web lá, que é o www, que todos hoje os sites começam, de alguma forma, são filhos do www, né? Mesmo que eles não tenham www no começo, hoje em dia. Em 92, então, ó, Mark Anderson, do NCSA, National Center for Supercomputer Activity, criou o primeiro navegador de internet, o Mosaic, ó, bem antigão mesmo. Eu nunca nem vi ele funcionar direito. Eu vi só por imagens, por fotos na internet. Mas ele era texto, ele era antigão mesmo. Então, em seguida, então, é que aparecem as versões dele para o Macintosh, para o Windows. E o Mosaic ele era capaz de interpretar, então, finalmente, gráficos e realizar navegações através de hiperligações, hiperlinks na web. Então, em 92, Al Gore, que na época era senador lá nos Estados Unidos, né? Ele, impulsionado pelas eleições presidenciais, passou a falar então sobre o Information Highway, né? Uma superestrada da informação, que seria uma grande rede, né, de conexão, né, para computadores, tanto lá nos Estados Unidos, mas que seria isso que impulsionaria também, junto com tudo que estávamos falando na época sobre a internet. Então, em 92, a internet já conectava 17 mil redes juntas, né, em 33 países, e já são mais de 1 milhão de computadores, de rostos conectados naquela época, né. O número de pedidos de arquivos online via FTP, você lembra que a gente comentou sobre FTP na nossa aula, em algum momento? Então, ó, o FTP é um sistema de troca de arquivos, tá? Então, você tem um servidor onde guarda os arquivos e a gente vai lá e, né, pede lá a solicitação daquele arquivo. Ele já ultrapassava, ó, 50 mil transferências lá por mês. E era assim que você trocava arquivos, tá? Você não ia na internet para navegar nesse momento ainda, porque não tinha quase sites. E aí, em 93, mais de 1,5 milhão de hosts já estão ligados, ó, mais de 100 países. Nessa época, se não me engano, eu acho que é aqui em 93 que o Brasil se conecta, mas comercialmente é de 94 para 95 que chega no Brasil. Em 95 é que tem um acesso público no Brasil, que a gente consegue comprar
acesso à internet. Pode falar, Valdir? Professor, aí graças a Nano, né? Nano Computação, que reduziram tudo, né? E aí foi possível fazer esse computador para todo mundo aí. Sim, porque o computador era do tamanho do... Era gigante, né? Gigante. Isso naquela época em 81, tá? Em 1981. Aqui, ó, os 10, né, 12 anos depois, você já tem um computador pequenininho como um negócio dado já, né? Como ninguém mais... todo mundo acha que é aquilo normal. Embora que o computador que a gente hoje acha ainda grande, esse de mesa, né? Uma coisa, o computador dos anos 90, para vocês verem. Eu tive uns desse aqui. Um desse aqui que a gente comprava eles. No começo eles vinham branquinho, no final ficava amarelo. Eu tive um colega que me deu, né? Porque isso era caro demais, né? Não, para você ter ideia. Existe uma A minha brincadeira. tia tem desse. Existe uma brincadeira aqui em casa que é o seguinte: quando foi em 90 acho que foi 97 para 96 para 97, eu não tinha dinheiro para comprar um inteiro, né? Então eu fui começar a comprar de placa em placa a cada 2, 3 meses, juntando minha mesada para tentando comprar, né? Aí lá na minha casa, lá na Paraíba, eu comprei a primeira placa-mãe, mas ainda estava faltando o gabinete, o monitor, tudo, né? Só tava ainda as placas, né? Mas ainda sem as coisas. Aí eu cheguei lá em casa e disse: rapaz, eu comprei um computador. E aí veio minha mãe e minha irmã correndo, né? Ver o computador. Meu Deus, um computador. Aí quando chegou lá no meu quarto, que eu mostrei as placas, aí minha irmã olhou assim e fez: puxa, isso é mesmo que comprar uma placa de um carro e dizer que tem um carro. Isso. Aí depois quando eu estava prestes a conseguir quando eu estava prestes a conseguir... Ei, professor. Oi, pode falar? Eu vejo o pessoal reclamando, assim, às vezes da conexão, que tá travando, tá isso, tá aquilo, mas o Google Meet seria impossível de funcionar com aquela internet discada que tinha antigamente, que era com cabo do telefone. Minha gente, eu sou da época do telefone com um disco ainda, né? Sou da época que existia aquele telefone, que os telefones de botão estavam chegando no mercado ainda. Então, para vocês terem uma ideia, nessa época, quando eu, né, finalmente consegui comprar o computador, não existia assim a internet como é hoje, de você tem um linkzão na sua casa, não. Você tinha um modem para conectar no telefone e você pagava o pulso de uma ligação. Então, o que é que acontecia? A gente ficava até de madrugada, porque de madrugada dava um pulso ou 2 pulsos só, né? Para ficar baratinha a conexão pela internet. Então, eu entrava na internet todo dia, só 00:30 da noite, 00:20, para ter certeza que não ia pegar mais de 2 pulsos. Pode falar, Dente? Eu fiz muito isso, só pegava um pulso mesmo. Se ligasse de dia, dava como interurbano. Aí a gente pagava a conta muito alta. Não, e muitas vezes eu tava, por exemplo, se eu precisasse de um negócio assim, mas é besteira, né? Que você nunca precisa ali. Mas às vezes eu precisava de um negócio, aí eu ia conectar antes, porque tinha uma promoção, alguma coisa às 11 horas da noite. Aí minha mãe queria fazer uma ligação, quando ela tirava o telefone do gancho, derrubava a internet todinha. Pode falar, Lucas? Ruim também é justamente isso aí, professor. Às vezes já estava no finalzinho, carregando alguma página, alguma coisa desse tipo. Aí alguém pegava e tirava o telefone do gancho para ligar, ou caía a ligação, aí perdia tudo, tinha que começar tudo zero. Quando eu estava baixando algumas fotos na internet, minha irmã, ela puxava o telefone só para eu perder o arquivo. Diz lá dentro, você pode dizer. Falando em foto, professor, eu lembro que a gente baixava uma foto, hoje demora 10 para baixar uma... Hoje, 10 segundos, a pessoa, minha internet está lenta. Naquele tempo, era 1 ou 2 horas para baixar uma foto. Uma foto. Né? Quando chegava na parte boa da foto, alguém tirava o telefone do gancho e quebrava a foto todinha. E era legal, era legal o disquete. Entendeu, né? Não é nem CD, né? Era disquete, né? Aquele disquetezinho. Pegava pouca coisa.
Rapaz, e aí fazia um barulho engraçado, o modem, né? A vida da gente era essa. Hoje, quando eu vejo, até o dia quando cai a net, alguma coisa, eu ainda agradeço por nós estarmos nessa época, já prestes a chegar o 5G e não ter mais que ser lento daquele jeito. Então, ó, em 94, finalmente, ó, você já tem aqui, ó, 3 milhões né, de hosts conectados e a ARPANET já está com 25 anos. A ARPANET já é antiga, mas a ARPANET, tá? Não assim, o consumidor, né, simples, tendo acesso. Lá nos Estados Unidos, nessa época, né, desde 91, na verdade, ó, 91, 92, eles já têm um pouquinho de acesso, mas ainda é bem restrito. Em 93, eles já estão com bastante conexões nos Estados Unidos. E aí, em 94, 95, chega. Começa em 94, tá? Mas aí em 95 mesmo, acho que é no começo, pro meio do ano, é que chega aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, né? Foi nessa época que a gente tinha linha telefônica, porque linha telefônica nessa época era uma coisa muito difícil, né? Era o preço de um carro, você ter a linha telefônica. Só que lá em casa, como tinha há muitos anos já, né, da década de 70, aí você, era da minha avó, né, e tudo aí teve a liberação lá de ter internet. Aí Meu avô tinha um Motorolazão e ele andava todo boçal junto com a pochete. uma bateria desse tamanho, né? Era assim. Parecia um tijolo, tamanho de uma garrafa de café. Não, eram coisas assim que a gente via. O bom para mim é que bem nessa época, em 95, 96, na verdade, eu estava entrando na escola técnica, né, para estudar eletrônica industrial e telecomunicações. Então foi justamente nessa época que eu estudei também sobre celulares, né, como é que funcionavam os celulares, essas coisas. Então eu consegui acompanhar bem assim a tecnologia quando estava não chegando no Brasil, porque o computador já tinha há mais de 10 anos, né, mas aí eu era criança. Mas quando adolescente eu estava vendo, assim, estava tendo contato com essas tecnologias. Então foi muito bom. Mesmo que eu tivesse dificuldade ali, eu não tinha condições de comprar muitas vezes, mas eu ia para a escola, usava, né? Aí só no finalzinho, já perto de vir para Rondônia, que eu consegui comprar um computador e tudo. Aí aqui, ó, finalmente em 96 é que o número de hosts ele é de 9 milhões, ó. E aí a gente tem um aumento de conexão do que a gente chama do backbone, que é a espinha dorsal da conexão de internet para 622 Mbps. Para vocês terem uma ideia, de 96 para hoje, lógico, faz muito tempo, isso aqui é a conexão já que vende para uma pessoa só, em vez de ser a conexão para a internet toda, para todo mundo no mundo. Em 97, então, ó, o número de hosts já chega aqui, ó, a 16 milhões, né? E aí, ó, em 98, a American Online, né? Ela consegue lá, né, comprar o Netscape, que é o navegador, e ela faz aqueles CDs lá, começa a vender, a botar aqueles CDs lá para a gente, todo mundo instalar nos seus computadores. E ela compra, né, a Netscape por 4,2 bilhões de dólares. E aí, a partir daí, ó, até janeiro de 2002 é essa linha crescente aqui, ó, de pesquisas, né? Aqui, ó, que é o crescimento da internet. Então você vê que chega o número de hosts, né? Número de computadores, ó, que ele sai dessa época ali, que a gente está em 97, ó, se aproximando de 20 milhões, e em menos de 5 anos, né? Ó, 5 anos, chega a 140 milhões. Hoje a gente está na casa já dos bilhões, né? A gente já está na casa de existem mais computadores, coisas conectadas do que pessoas no mundo, na verdade, né? Então hoje já existem mais se não me engano, estava rodando aí na casa de 40 bilhões de dispositivos conectados. E aí, ó, o histórico da internet, então, no Brasil a gente tem a Rede Nacional de Pesquisa, tá, dos anos 90, que ela era fechada e já se conectava com algumas universidades. Então, ó, em 92, ó, ela foi instalada né, a primeiro backbone, espinha dorsal aqui, ó, conectada à internet. E aí, com o tempo, ela foi evoluindo até ela conseguir, então, essas conexões todas, ó, em todos os estados aqui, praticamente, ó, conectando todas as principais universidades, tá? No começo eram links pequenininhos, esse aqui já vai ser uma informação desatualizada, tá? De velocidades, ó. Então ele vai colocar aqui como Porto Velho está na 2 megas, mas na verdade hoje é bem maior do que isso, tá?
E aí esse backbone, ele já ligava aqui, ó, o Brasil, deixa eu ver, que ele não dá aqui, ele dá a referência do dia que ela tirou ali, mas ele já ligava aqui, ó, através de São Paulo e do Rio de Janeiro, com Portugal, com a França, com Montreal, no Canadá, né, e com tanto Washington DC quanto Nova York, né? Então, e fazer conexões também com a Argentina, Uruguai. Então, é bem bacana, assim, a RNP, ela foi algo muito importante para o Brasil, é algo muito importante. Pode falar, Lucas? Esse mapa que o senhor está mostrando aí das conexões, essas conexões, elas eram ainda por fio ou... Não, aí já ela tinha lançamentos, ó. Ela tinha lançamentos de fibra ótica, que eram os principais, mas, por exemplo, essa com Montreal, ela era via satélite, ó. Normalmente eram por fibras óticas, tá vendo? Só essa tracejadinha aqui, ó, é que era satélite, e essa tracejadinha era satélite. Mas as outras aqui, ó, todas eram fibras óticas. Já isso desde o final dos anos 90, ali, começo dos anos 2000. Você já tinha essas conexões aqui. Por que você tinha essas conexões? Porque você já tinha essa conexão na telefonia. Então, a telefonia do Brasil, ela antecipou, né? A telefonia digital no final dos anos 90, começo dos anos 2000, ela já estava conectada para ligações telefônicas. Eu falo isso com propriedade um pouquinho, pessoal, porque eu trabalhei 7 anos na Brasil Telecom, tá? Então, a ligação que a gente tinha aqui na Central Trânsito de Paraná, ela ia aqui nas de Porto Velho também, né? Elas eram todas muito importantes aqui, né, para o estado de Rondônia, e já se ligava com fibra ótica. Rondônia, por sinal, ela foi uma das primeiras, porque como ela era mais nova em telefonia do que os outros estados, enquanto até mesmo em São Paulo e no Rio ainda você tinha muitas centrais que não tinham ligações de fibra ótica, Rondônia foi um dos primeiros estados a ser quase que todo de fibra ótica. A gente só tinha Guajará-Mirim, Buritis, Guajará, Buritis, Cujubim, Campo Novo, na minha época, né, quando eu entrei em 2000, tá? E Campo Novo, acho que Vilhena também, né? E eu não me lembro se Machadinho, mas eu acho que talvez até Machadinho, nesse começo, que eram de via satélite, através da Embratel, que ligava para a Brasil Telecom, né? Ela fazia essa interconexão. Na época, não era Brasil... Ainda vende cartão? Oi? Ainda vende esses cartões de orelhão? Sim, não, eu peguei isso. Na verdade, eu peguei na minha época, Adriano, não sei se você chegou a conhecer, né? Vamos saber a sua idade aí, se você souber o que eu vou falar. Já comprei, já usei. Ficha telefônica. Não. Então, eu sou do tempo que eu fazia ligação com ficha telefônica. Você já viu que a ficha telefônica é isso aqui, ó. Pode falar, Denis? Eu tinha uma manha que a gente ligava com a ficha telefônica, a moeda caía de volta. A gente nunca perdia. Era um código, ficava apertando um botão. Isso. Era zero. Era muito top. Era zero, era zero, né? Porque se era o zero, segurava o zero. Aonde eu vou, eu vejo orelhão, assim, mas ainda vende aqueles cartão? Não, hoje é só com cartão, né? Você não consegue mais nenhum, não existe, se não me engano, mais nenhum de ficha no Brasil desse aqui, tá? Essa ficha... Mas eu não vejo nem cartão para vender mais. Você tem o orelhão ainda, mas ele pode fazer chamadas de emergência, né? Ligar para a polícia e tudo. Hein, professor? Ter cartão. Mas esses cartão, alguém ainda vende por aí, será? Eu acho que sim, né? Se tem Qual ainda tem professor? Eu imagino. Pode falar, Lucas? Quando eu cheguei aqui na 28, quando eu passei no concurso e vim morar aqui, a única internet que agora já tem fibra ótica aqui, mas na época só tinha internet via rádio. Sim. E quando dava qualquer ventinho, o sinal caía, às vezes passava 2, 3 dias. E a única forma de se comunicar era um único orelhão que tinha no meio da cidade e ficava aquela filona lá, a gente tinha que levar banco, ficar sentado lá. E o cartão telefônico, na época, variava entre 10 a 30 reais. E só tinha um lugar que vendia, um posto telefônico que vendia. Então, para você ter uma ideia,
Mas só que o cartão tem que explicar, né, pessoal? Não sei se já usou ou não o cartão. Um cartão, por exemplo, uma ficha só faz uma ligação telefônica que dura tantos pulsos, né, ali. O cartão, né, ele pode fazer de 20, 30, 60, depende do cartão, né? Ligações de um pulso, né? Pode falar, Denis? Nesse cartão. Mas eu cheguei aqui. Ainda tinha uma manha, depois que acabava os créditos do cartão, a gente lixava ele todinho, voltava os créditos todos de volta. Rapaz, tinha uma que eu trabalhava nessa época na Brasil Telecom e de vez em quando a gente ia para ver o tipo de coisa que estava acontecendo, né? Então, se a gente passava de carro e via que tinha um orelhão, né? Desses de cartão, com uma fila muito grande, a gente sabia que a pessoa estava fazendo alguma coisa para conseguir de graça a ligação, né? Então, a gente pegava e entrava na fila como se fosse uma pessoa também, com o cartão, que a gente ia com o cartão da gente, né? Sem se identificar como funcionário nem nada, porque a gente passava e parava longe, para não parar perto do carro, né? Aí vinha andando a pé, aí entrava na fila e perguntava: pessoal, estou precisando fazer uma ligação aqui, aí por que a fila está tão grande? Disse, não, é porque nesse aqui, ó, se você fizer isso, aquilo, outro, você consegue fazer de graça. A gente diz, mesmo, me ensina então. Aí o cara ensinava, a gente ia lá e estou fazendo assim, aí bloqueava, não dava mais para fazer. Por exemplo, uma forma que se fazia, que eu vou falar ela, porque já hoje não existe mais como fazer ela. Com os celulares novos, tipo o Motorola, o Nokia, você tinha o tom do teclado, né? E aí se você puxasse o telefone lá e não discasse nos botões do orelhão, mas discasse no tom do celular, você conseguia fazer dependendo da marca do telefone público, tá? Do orelhão, se ela tinha esse problema, ela fazia a ligação de graça. E ele entendia pelo som que era o tom estava entrando, mas não era o teclado que fazia, era por isso que não ativava, nesse caso em algumas marcas especificamente, né? Não ativava o sistema de tarifação. Pra vocês terem uma ideia como era complexo. Essa eu perdi, então, professor. Essa eu perdi, essa eu não sabia, não. Essa era normalmente, se não me engano, era um modelo específico do orelhão chamado Daruma, quer ver? Ó? Deixa eu ver. Eu peguei todas as manhas de ligar de graça, só que essa eu não sabia, não. Daruma. E, Adriele, vai lá em Nova Califórnia, que lá ainda funciona o orelhão lá, com esse cartão. Ó, era esse modelo aqui, ó. Era um modelo parecido com esse, mas só que esse aqui é de ficha, né? Deixa eu ver, era um Daruma. Aí, ó. Deixa eu ver aqui, tom de celular. Para ver na internet se os caras explicam isso aqui, ó. Deixa eu ver. Eu estava digitando lá que meu telefone, o meu número é da Brasil Telecom ainda. De tão antigo que é. Eita, mentira danada. O professor sabe o primeiro número de celular da Brasil Telecom, professor? Não era 8414? Teria que pesquisar ali, mas salvo engano era Daruma, tá? Pode ser que seja outra marca, mas você conseguia fazer isso que eu estou te falando. Depois eu pego um relato ali mostrando para vocês. Mas aí que voltando para a aula agora, pessoal. Então, quais eram os tipos de... Se lembra que alguém estava falando ao ligar pelo telefone? Olha aqui, ó. O símbolo era bem esse aqui, ó. Então, nos anos 90 e no começo dos anos 2000, tá? Basicamente você tinha a conexão de escada, que a gente chamava, que ela, em inglês, né, dial-up connection. Então, a velocidade estourando que a gente comprava dos modems, que comprava nas lojinhas e tudo, era de 56 kbps, 56 kilobits por segundo, ou seja, 56 mil bits por segundo. Pra você ter ideia, a minha conexão hoje aqui de internet, ela é de 120, né? 120 milhões de bits por segundo. Essa aqui é de 56 mil nessa época. Então, a banda larga, aí existia a banda larga ADSL, aqui, a ISDN normalmente eu acho que não chegou em Rondônia, já chegou foi a ADSL. Isso aqui já veio ali por volta de 2004, mais ou menos 2003, 2004, 2005.
Aí foi onde as pessoas puderam comprar, né, a DSL aqui e ter uma conexão melhor aqui em Rondônia. Rondônia já era bem preparada por causa do cabo de fibra ótica, mas aí ela usou bastante o ADSL. Até hoje, né, se o seu não for um sistema de cabo, se for da Brasil Telecom, ainda da Oi, normalmente ele é o ADSL, tá? E aí eu não vou me aprofundar muito aqui no que é o protocolo TCP/IP, mas para vocês entenderem, é um sistema de camadas de mensagens. Então o computador manda uma mensagem que percorre, né, que ele tem tudo isso aqui, ó, de camadas dentro dele para poder ser desempacotado aqui no outro aqui, para ele pegar então a mensagem e entender o que é a mensagem que está recebendo. Pacote a pacote, pedacinho a pedacinho. Só que esse pedacinho acontece a milhões de vezes por segundo. É por isso que é tão rápido. Tá? Não vou explicar essa parte não aqui, mas basicamente só para vocês entenderem como é que é decomposto, né, um endereço na internet. Então ele tem aqui, ó, o protocolo, que é o HTTP, o sistema de endereçamento, né, que é o www, aí aqui a empresa e o final, que é o domínio, né, se é comercial, se é educação e tudo, e o país, se é o Brasil, se é a Argentina, se é a Bolívia, se é Peru. Semelhante a quando a gente vê o número de telefone, mas ao invés de fazerem com números, fizeram com, graças a Deus, fizeram com texto, né? Porque imagina se isso tudo fosse feito em número também. A gente ia ficar doido, né? Para saber os endereços. Aqui é uma forma de rede, né? Mostrando o básico aqui de como é uma conexão através do IP, né? O endereço de internet, né? O protocolo de internet, que cada máquina tem o seu, é como se fosse um CPF, normalmente, que ele não é fixo, não necessariamente fixo, pode ser fixo, mas normalmente não é necessariamente que seja fixo, e é com esse endereço que ele começa a trocar informações na internet. E aí os navegadores, a história dos navegadores, né? Primeiro você teve o navegador aqui do CERN, né? Lá que foi o Mosaic, lá o primeiro, né? Aí teve outros aqui, ó, o Midas aqui, que era todo em textão. O Lynx, ó, também baseado em texto. O Mosaic, que aí foi quando começou a ficar bonitinho aqui, né? O Netscape, que aí foi o grande da minha época, né? Antes do Internet Explorer. E aí surge o Internet Explorer. Quando surge ele praticamente, porque ele vem junto com o Windows, né? Ele dominou, então, durante muito tempo o mercado. E aí vem, então, o Opera, já em 96, ó. O Safari, que é bem associado, né? Basicamente associado com a Apple, da maçã. Aí, então, surge o Firefox, o Chrome. E aí, quando o Google lança o Chrome, aí não tem para ninguém, né? Praticamente, hoje em dia, ele está se tornando universal. Fala um pouquinho de vírus, o nosso grande drama que a gente já tinha na minha época, antes da internet. Pode falar, Tayane? Tayane? É que essa conexão aí DSL não tô mais instalando, não. Aqui em casa era. Aí daí a mamãe deixou atrasar 2 faturas. Aí eles falaram que não podia recuperar porque já estavam saindo de linha e a gente teve que migrar para fibra ótica. Ah, beleza. Aqui em Porto Velho, o meu não é fibra, não. O meu é o cabo que vem com a TV, né? É a TV a cabo. Aí já vem a internet também. Mas eu não sabia disso, não. Então é interessante isso. É bom saber que agora já nem mais vindo, tá? Né? Deixa eu ver aqui. Opa. Hein, professor? Pode falar? Hoje em dia não existe mais o Internet Explorer, né? Não, ele foi substituído pelo Edge, né? Da Microsoft, que ele foi, como diz, mataram ele esse ano, em 2021, né? Ele morreu agora no mês retrasado, ou foi mês passado, se não me engano. Como diz, acabou-se. Não, graças a Deus. Eu já usei ele ainda. O ano passado eu também usei. Mas esse ano mesmo, eu acho que eu só usei E esse Firefox também não, né, professor? O Firefox está ativo, né? Funciona, mas eu vejo que as pessoas estão deixando de usar ele por causa do Chrome, né? O Chrome, qual era o grande drama do Chrome? Tá? O Chrome ele é muito bom. O Chrome faz coisa que só Deus duvida. Como outros que vêm seguindo ele, né? Que vêm imitando, que vêm pegando. Mas, por exemplo, o Chrome, para vocês terem uma ideia,
Eu pego o Chrome aqui, ó. Tá vendo a tela como tá aqui, ó, no normal? Se você der um Ctrl I aqui, ó, Ctrl Shift I, aliás, eu vejo o código que compõe essa página inteira todinha aqui, ó. Lógico que o código aqui é só a parte que aparece pra gente, né? A parte que tá dentro do servidor você não consegue ver. Mas aí, ó, se eu focar direitinho, ó, pedir para focar e quero ver especificamente um código aqui, ó, tá vendo que ele vai abrindo ali a página? Ó? E aí nesse código eu consigo ver especificamente itens aqui, ó. Que eu como desenvolvedor, no caso eu desenvolvo software. Professor, que legal saber disso. Então fica bem fácil de você É, entender. professor, Oi? eu usava esse atalho que o senhor mostrou aí para quando eu ia baixar filme no torrent, às vezes ficava aquelas telas de propaganda na frente e não tinha opção de deletar. Aí uma vez eu clicando nos botões apareceu esse negócio e aí eu vi que dava para deletar o código. Sim. Aí a tela fantasma que ficava na frente eu deletava e aí tinha acesso ao link do download. Sim, aí era só dar um F5, né? Pode falar, Denis. Essa página que o senhor mostrou aí, esse atalho aí, é bem usado também para o Instagram, que fica que nem celular. A gente apaga, clica no código lá, que fica que nem celular a tela. E fora Sim. que o Google tem muitas extensões, que nem o filme que eu fiz lá do seu trabalho lá, eu fiz aí, eu só coloquei uma extensão e gravei a tela. Pois é. Tem várias extensões que a pessoa não sabe usar, só uma extensão pequenininha que o Google tem muita coisa para fazer de bom aí. Não, é fantástico. E aí, o que é que aconteceu, né? Lógico que antes da internet, né? Antes da internet a gente já convivia com vírus, como vocês viram lá. Muito antes da internet tinha sido feito ali na década de 70 o primeiro vírus. Porém, é com a internet que aí a gente consegue ter a difusão deles horrível pelo mundo. Então, você tem eles. Antigamente, na minha época, era mais sendo atacado... Pode falar, Emerson? Era você... Ia... Professor, deixa a Adriele falar primeiro. Não, pode falar? Pode. O Denis estava falando que deu de gravar. Eu vi na internet um tal de Windows Magé, que a gente clica na tela. Alguém conseguiu? Ou é possível, professor? O meu não consegui, não. Aí disse que dá de gravar. Veja um para celular, né? Normalmente que é melhor. Pode falar, Emerson? Professor, só para dar um aviso, a Maxiane disse que tá com problema na internet dela e ela não tá conseguindo entrar pelo dados móveis. Aí por isso que ela tá fora da aula hoje. Beleza. Viu? E aí os vírus, na minha época, era disquete, né? Na minha época que eu falo assim, né? Na época lá que estava começando a internet. Antes da internet, então, a gente ia pegar disquete para trocar programas, instalar programas. E aí podia vir com vírus. E acontecia, tá? Então, ó, essa aqui é a telinha do Creeper, que é o primeiro vírus lá. Ó. Daí, basicamente, o que é que ele fazia? Ó? Identificar qual foi o primeiro vírus do computador é meio complicado, pois especialistas dificilmente concordam em quem seria o pioneiro. Uma boa aposta seria no vírus The Creeper, que surgiu, então, há mais de 40 anos. Ele estreou em um computador de grande porte em 1971, no PDP-10, né? E foram a criação do Bob Thomas. O aplicativo em questão era capaz de invadir a máquina e ainda apresentava no monitor a mensagem: I am the Creeper, catch me if you can. Eu sou o assustador, né? Pegue-me se for capaz. Outra ameaça depois, né, nos primórdios da computação, foi então o Elk Cloner. É considerada a primeira praga, realmente, né, de contaminação em massa. Ele foi criado em 1982 por Rich Scranton, que era um garoto de 15 anos, né, que estava ainda na escola, e a infecção foi desenvolvida para os computadores mais populares e poderosos da época, o Apple II, né, o Apple II, que é da Apple, né, que era o que é que ele fazia aqui, ó. Ele diz aqui, né, Elk Cloner, a program with a personality. It will get on all your disks. It will infiltrate your chips. Yes, it's cloner, né? It will
stick to you like glue. It will modify run. It will modify run to sending the clone. Ele está dizendo aqui basicamente o programa com a personalidade. Ele vai pegar todos os seus discos e ele vai se infiltrar em todos os chips. Sim, é o clone. Ele vai se ligar, né, a você como uma cola e ele vai modificar a RAM também. Mande então o clone. E aí, então, o termo vírus ele só começou basicamente a ser usado anos depois, né, em 1984, quando os laboratórios da Bell Computers aqui, né, esses 4 programadores, né, H. Douglas, né, H. Douglas, Mallory, Robert Morris, Victor Vysotski e Ken Thompson desenvolveram um jogo nomeado de Core Wars, baseado na ideia do primeiro vírus que falamos ainda há pouco. Essa nova ameaça ela consistia em ocupar toda a memória da RAM do computador, até que travava tudo. Eu vou dar uma pulada mais nessas outras infecções de vírus aqui, mas basicamente aqui o vírus ele veio para atrapalhar muito a vida de muita gente. Deixa eu ver se eu quero só o finalzinho da apresentação, que aí a gente passa para a última fase aqui, né? Vírus que vem em arquivos, ó, que tem uma extensão como texto, mas tem um VBS, que é um código de macro, né, normalmente. Código vermelho. Aí tem vários vídeos aqui que ele vai falar. Blaster, Sasser. Professor, o senhor pode disponibilizar esse slide depois para a gente ir na aula? Tá? Assim que terminar, beleza. Assim que terminar, eu boto lá. Deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu fazer logo o download. Professor, aquele reboot que reiniciava o computador toda hora é considerado vírus? Pode ser. Se for né, a partir de um programa que causa isso, sim. Porque quando eu pirateava DVD, né? Aí para o pessoal não tirar a cópia, eu colocava, embutia dentro do DVD, e quando a pessoa ia tirar a cópia, aí começava a reiniciar o computador dele direto. Sim, sim, isso aí sim. Isso é um tipo de vírus. É muito fácil de fazer um vírus, né? Se você pegar, por exemplo, num código lá e fizer um loop infinito, como por exemplo, você pede o computador para ele contar para sempre. Então ele fica comendo memória ali e às vezes, como hoje é multiprocessamento, né? Ele vai ficar só comendo memória, comendo tudo, mas nunca vai acontecer nada com o teu computador. Esse é o vírus mais bobo que tem. Mas você pode fazer um que ele consiga fazer um acesso a todos os recursos de memória, por exemplo, todos os recursos de processamento, e aí ele chega um momento que ele trava o computador todinho, aí toda vez que você liga, se ele é acionado e faz isso, você sempre vai ficar tendo que reiniciar o computador, até você conseguir tirar ele. Os mais perigosos, o que é que eles fazem? Né? Ou eles deletam parte do seu computador, ou então, como um dos mais perigosos, que é o que mais está ameaçando o mundo atualmente, o que é que ele faz? Ele sequestra os teus dados e para você, vamos dizer, recuperar essas informações, se elas não têm backup, não estão salvas em outros lugares, por exemplo, prefeituras lá nos Estados Unidos tiveram que pagar 40 milhões de dólares ali para resgatar dados. Aquelas que, né, acabaram fazendo isso. E esses vírus, eles são péssimos, porque você tem que acabar, né, pagando alguém para poder recuperar seus dados. Então, esse vírus ele é muito perigoso, tá? Ele, ultimamente, ele tem aí feito sofrer aí muita gente. Tudo tranquilo, pessoal? Vocês estão falando aqui, mas tá tudo bem, né? Vou, então, passar para a última parte aqui, pessoal. Sim, professor, pode continuar. Que é o começo da nossa atividade aí. Agora eu quero que vocês acompanhem, principalmente aqui, ó. Como você, mudando completamente de assunto, né? Terminando a parte de banco de dados, que eu comecei aqui a da internet, mas voltando para a atividade de banco de dados, que a gente vai fazer hoje e amanhã, eu quero mostrar para vocês uma coisa. Ela tem a ver com a internet, por isso que eu falei um pouquinho de internet também aí. Quando vocês precisam construir uma base de dados de vocês,
Uma das formas eu já mostrei, né, que é aquela lá de você abrir, por exemplo, uma planilha eletrônica, entendendo isso. Opa, deixa eu só escrever aqui. Então, você pode. Então, digamos que para minha pesquisa ou para algo que eu esteja precisando, eu preciso trazer dados externos, tá? Então, lembre-se que eu posso aqui, ó, vir, né, e pegar aqui, ó, e trazer aqui, né, uma vinculação de dados, né, de fora, beleza? Na planilha aqui, né, vincular dados externos. Então, ó, vou só pegar um dado externo para a gente lembrar disso. Então, deixa eu ver aqui se tem, né, um dado biológico, por exemplo. Deixa eu ver se é isso aqui. Isso aqui é uma apresentação. Vocês acham que tem algum site sem ser um PDF que eu tenha uma tabela? Deixa eu ver se aqui tem. É porque aqui, ó, aqui eu não vou conseguir pegar se a tabela estiver dentro do texto aqui. Bom, vou pegar algum dado que não seja de biológico, então, tá bom? Deixa eu ver aqui, dados de ações. Opa, ações. Então, ó, cotações históricas. Deixa eu ver aqui qual a informação. Aqui está só arquivo, eu não quero saber. Pegar do Investing mesmo, que a gente já viu que tem. Então, do site Invests aqui eu tenho as cotações numa tabela aqui que eu posso pegar do site, né? Então, posso pegar aqui, selecionar. Vem aqui, ó. Seleciono, dou um Enter, aguardo um pouquinho até ele conseguir processar a página para trazer, ó. Detectar aqui, ó, né, números especiais, se for o caso. E aí ele vai me mostrar várias tabelas aqui, ó. Vou tentar ver se eu pego a Table 1 aqui. Então, ó, Table 1 é bem pequenininha aqui, mas tudo bem. São os dados que eu precisava aqui, ó, digamos que fosse, né? E aí eu ia testar ali várias para ver aquela que eu pego. Tá bom? Então aqui, ó, trouxe um dado de fora. Digamos que esse dado aqui me ajude na pesquisa de alguma forma. E a partir daí eu vou adicionando planilhas e pegando vários dados. O importante é saber que se você vai gerar dados seus, tá? Ou transformar esses dados, vocês saberem que vocês precisam não apenas pegar o link, mas salvar em algum canto especial, tá? Que canto especial seria esse? Bom, pesquisando para vocês, vocês podem pegar bancos de dados online, que existe, mas no pacote LibreOffice existe um banco de dados também, tá? Então, se você disser aqui, ó, LibreOffice, tá vendo? Existe o LibreOffice Base, tá vendo? Que é para criar um banco de dados. E aí você pode dizer qual é o tipo de banco de dados especificamente, ó, se já tem um arquivo. Vamos aqui criar um, por exemplo. Então, você quer então que registre esses dados para mim? Sim. Abrir o banco de dados para edição? Sim. Então, finalizar. Então, ó, ele já tem um aqui, ó. Tá vendo alguma coisa aqui? Que foi em novembro do ano passado. Mas eu vou registrar esse novo aqui. E aí, a partir daí, ele abriu, então, ó, esse sistema aqui, ó, que é um sistema gerenciador de banco de dados. Que aqui eu posso criar, ó, uma tabela, tá vendo? E aí eu tenho
aqui, ó, nome do campo, qual é o tipo de campo e qual é a descrição. Aqui, então, eu preciso fazer algo melhor do que do jeito que a gente vinha fazendo no Excel. Então, o tipo de campo aqui, vamos botar aqui identificação. Identificação é texto? Não, eu quero que identificação seja, por exemplo, um inteiro, tá? Deixa eu ver, ó. Não vai ser um número inteiro. Aí ele diz, é um alto valor? Pode ser. Eu digo que sim. Então, ó, comprimento dele. Então, pode ter até 10 dígitos. Beleza. Então, aqui para mim vai ser a identificação, né, do dado. Aí o nome e outro do campo aqui. Deixa eu pegar o que eu tinha visto aqui. Então, vai ser, ó, em vez de nome, eu vou botar aqui ação, né? Ação. Aí vai ser em texto mesmo, né? Aqui, nome da ação. Aí ele pode ter um comprimento de até 100. É de entrada obrigatória. Aí eu vou botar aqui sim, para poder não ficar em branco, tá? Não tem o perigo de ficar em branco. Tem um valor padrão? Não. Então, o último valor. Então, eu vou pegar aqui, ó, último, var e vol. Então, último, var e vol. Então, o último valor lá é um número real, né? É um número flutuante, ó, ponto flutuante ou real, tá? Eu vou botar real. A variação, ela é em percentual. Não existem números em percentual em banco de dados, mas existe real também, né, que é a mesma coisa, tá? Ou pode ser real ou double, que não teria problema, mas eu vou preferir usar o real por enquanto. Assim como o volume também. Opa, real. Então aqui, né, valor. Variação e volume. Pronto. Então está criado meu banco de dados. Salvo a tabela como tabela 1, vou chamar ela de ações. Então, beleza, já tenho uma Professor, será tabelinha que tem a feita. possibilidade de aumentar um pouquinho a tela? É porque aqui, ó, eu não consigo aumentar a visualização dele, tá? Eu queria muito nesse exibir aqui, ó, ter um zoom. Ah, sim. Deixa eu ver aqui, Poxa. ó. Ele não tem. Mas eu tô falando, né? Tudo que eu tô fazendo. Então eu criei, ó, a tabela aqui chamada de ações. Tá vendo que aqui, ó, eu agora tenho a possibilidade de colocar, de trazer dados para cá? Então vou tentar, não sei se vai dar certo. Você tá o jeito mais fácil primeiro. Selecionar aqui, ó, e ver o erro que vai dar. Qual é o erro que eu já estou vendo? Tá vendo que tem um M aqui, ó, e tem um percentual? Ele não vai querer entender isso. Vamos ver aqui. Por quê? Por causa dos tipos que eu coloquei lá, né? Ó. Então, vou tentar copiar, ó. Ele quis jogar tudo para cima só do texto, ó, sem fazer separação. Tá vendo? Então ele jogou tudo ali em cima. Problema. Então, Ctrl Z. Ctrl Z, eu não quero fazer isso. Então, pago tudo lá. Aí ele diz aqui, salvar registro atual não. Pergunta se eu quero fazer algum tipo de cópia especial, não. Deixa eu ver se ele vai me permitir. Dados. Inserir, ferramenta, importar.
arquivo. Documentos recentes, fechar. Para mim ele não está me deixando importar daqui direto. Então, não desejo salvar nada. Por enquanto tá só a tabela. Então, arquivo. Salvar tudo como. Deixa eu ver se existe importação aqui. Consultas, formulários. Talvez esse aqui pode ser, ó, um esboço de tabela. Deixa eu ver. Talvez ele... Ah, não. Aqui ele vai pedir para fazer outro. Então, a forma aqui de inserir realmente vai ter que ser manualmente. Eu vi aqui, ó, e colocar um a um, tá? Então, isso é um dos problemas de você fazer um banco de dados novo. Mas, pelo menos, qual é a vantagem? Uma vez que você tem esse banco de dados aqui, ó, criou essa tabela, você pode pegar um software que conecte a banco de dados e configurar ele para conectar com esse banco. Tá? Então, aqui, se lembra que a gente decidiu lá que ia dividir lá, né, por exemplo, a consulta, várias coisas. Aqui você pode criar ó, a tabela, pode fazer consultas depois, pode criar, então, formulários. Ó. Por exemplo, se eu quisesse criar um formulário a partir dessa tabela ações, né? Então, deixa eu ver aqui só, né, como é que eu importaria dela. Acho que, na verdade, eu vou fechar sem salvar, porque ele dá uma opção lá, se não me engano, aqui das tabelas, de tentar criar aqui assistente de formulário, tá vendo? Aí ele já pede aqui o campo ó, no formulário. Então eu vou botar aqui, ó, esses campos aqui, ó. Não adicionar subformulário por enquanto. Aí ele dá um modelo de como você quer o formulário, ó. Tá vendo, ó, já meio pronto aqui, ó. Deixa eu botar esse daqui. Concluir. Então, ó, dá uma olhada que eu já tenho aqui um formulário pronto, né? De certa forma. Então, deixa eu ver se ele vai me deixar salvar. Então, já tenho aqui, ó, formulário das ações. Então, aqui, ó, por exemplo, eu já podia pegar Petrobras, ó. A ação é a Petrobras. O último valor é esse. Opa. A variação é essa. Aqui vão começar os problemas. Quero mesmo mostrar para vocês aqui. A variação ele vai dizer que não posso colocar lá o percentual. Então ele tirou. Mas ele já corrigiu automaticamente. Ó. Aí é uma vantagem também, pelo menos, né? Aqui também, ó, 79,83 milhões, né? Então, aqui é problema, porque quando eu der esse volume aqui, ó, ele também, ele vai querer, opa, ó, ele até saiu, né? Então, eu vou ter que aqui botar 78 a mão. 78, vírgula, não, 78, 83, 79, desculpa, 79, 83, 0, 1, 2, 3. Pronto.
E aqui está registrado. Não é o volume em milhões. Então, salvo. Deixa eu ver se eu salvei o registro já. Eu salvei. Vamos ver. Se eu vier depois de novo em ações, ó, eu tenho aqui. E aí, se eu quiser o próximo registro, né, aí eu bato aqui um Enter para fazer um campo novo aqui, ó, para adicionar mais um, né? Deixa eu só me lembrar aqui qual é o mais. É aqui, ó, novo registro. Eu vou botar um novo aqui. Bradesco. Pode falar? Professor, isso aí dá para fazer pelo Excel. Então, eu estou tirando do Excel e mostrando num banco de dados só para mostrar que vocês poderiam fazer, né, um banco de dados de vocês mesmo. Mas, assim, vocês veem que é um banco bem simplesinho, né, bem feiozinho aqui. Por quê? Porque 75.070.00. 75, ó. Eu não sei nem para onde vai. Não sei nem qual foi o botão que o senhor clicou primeiro aí. Mas tudo bem, não tem problema. Aqui o importante só é que aqui agora eu tenho 2 registros, ó. Tá vendo? Que a gente fez basicamente salvando ali, fazendo na mão. Então você criou o sistema de formulário. Falta você criar o sistema. Outra coisa, você poderia aqui já criar um relatório também. É lá onde tem tabela, tem o botão formulário, né? Sim, você clica aqui, ó, e pede para um assistente de formulário. Eu agora vou pedir um assistente de relatório. Ah, tá. Agora deu uma. Ó, assistente de relatório aqui, ó. No caso aí, só tá criando várias tabelas, né, professor? Várias planilhazinhas. Não, tabela eu criei só uma, só para mostrar uma coisa aqui, ó. Tá. É lá perto de tabela, mas não é tabela. No caso, é formulário, né? Isso. Concluir. Opa, cara. Fica entre tabela e ferramentas, né? Agora eu já sei o caminho da roça. Engraçado é que ele não está me deixando aqui. Ele deu um erro ali no relatório, mas tudo bem, peraí. Ações, ó. Assistente de relatório. Tá. De volume. Então. Rotular os campos pode ir assim mesmo. Sem agrupamento. Tá boiando, né, Denis? Presta atenção, pô, na aula. Criar relatório. Engraçado é que só que ele não está me deixando salvar, está faltando alguma parte ali. Mas o principal é que você pode, para cada tabela, fazer um relatório, né? Um formulário, aliás. E depois, talvez com o relacionamento deles, criar o relatório. E aqui, pessoal, existe uma forma também, eu só não me lembro aqui, deixa eu ver aqui como é que ele. E você pode até fazer isso aqui, virar meio que um sistema, sozinho, tá? Mas não é bom fazer isso. É melhor utilizar ele somente como banco de dados mesmo, tá? Então, ó, a vantagem disso eu vou fechar, ó. Fechei, né? Vi que tinha aqui no site e vou voltar lá, ó, onde eu salvei aqui. Deixa eu ver se foi no downloads. Acho que foi em documentos, talvez. Documentos, ó. Novo banco de dados.
Aqui, ó. Abri ele de novo, ó. Tudo tá salvo aqui, ó. Vem em ações, ó. Tem os 2 registros que eu fiz ali, ó. Tá vendo? Então, essa é uma forma mais segura do que uma simples planilha, tá? Só que requer que você saiba manipular ali, né, o Access, que é o equivalente ao Access da Microsoft, ou, nesse caso aqui, o base, né, o base de dados do LibreOffice. Então, o que é que eu aconselho vocês inicialmente, assim, até mesmo pelo o pouco tempo que a gente tem de aula, né, para passar tudo isso, formulem as suas informações, os seus bancos de dados que vocês vão precisar quando forem fazer pesquisas, primeiro no Excel. Porque se no Excel vocês até acharem que ali já é satisfatório, por exemplo, você já tem uma tabela assim, que você pode levar para qualquer lugar, né? Fazer ela ficar só um pouquinho mais bonitinha, a aparência ali e tal. Mas se isso aqui já é suficiente para o trabalho de vocês, ok. Se não, se vocês precisam de algo mais complexo, com uma segurança maior, busquem criar um banco de dados. E até porque, por exemplo, qual é o problema de planilha que você vai ter? O problema número 1 de planilha é basicamente você conseguir compartilhar para que outras pessoas da sua equipe de pesquisa preencham, ou do seu grupo que está fazendo trabalho. Então, nesse ponto, eu queria, para finalizar de hoje, mostrar só que vocês podem, né? Eu acho que vocês até já usam isso. Por exemplo, aqui você pode, no Google Drive de vocês, quem tem conta no Google, tem normalmente uma conta do Google Drive. Então, você consegue aqui, ó, vou botar na minha conta mesmo aqui, você consegue trazer uma planilha para cá e essa planilha ser compartilhada. Então, ó, eu vou criar uma planilha nova, né? Aqui, do Google, né? Vou chamar essa planilha, então, aqui de ações, do mesmo jeito que fosse lá. Vou pegar aqui, ó, e copiar. Vou trazer para cá. Trouxe as informações, né? Ó. Então, aqui. Só que a diferença agora, ó, já está salvo. Mas eu posso agora compartilhar aqui, ó. Vou copiar um link aqui, ó. Ao invés de ser restrito, qualquer pessoa que tem o link. Isso não é uma forma muito segura, tá? Vou dizer que você pode editar também, ó. Tá? Que vocês podem editar. Opa, o principal lá que é copiar o link. Copiar o link. E aqui agora, ó. Cadê a reunião da gente? E aqui, ó, vou compartilhar com vocês. Cliquem nesse link aí e a gente vai ficar vendo aqui o que vocês estão fazendo na planilha. Então, ó, vocês conseguem, a partir desse link aí agora, acessar essa planilha aqui e editar e fazer qualquer modificação aqui. Ó, já estou vendo aqui, ó, capivara anônima acessando, ganso anônimo acessando, elefante anônimo acessando, e aí, pronto, pega aí e faz uma modificação aí que vocês quiserem. Respeitosos, por favor, tá, pessoal? Já que vocês estão anônimos aí, não vão inventar de colocar nada feio aí, não, tá? Onde está isso, professor? Oi? Onde está isso? Eu botei no chat aí da aula, né? Aqui, ó. Ah, da tá. webconferência. Eu vi, mas dá para editar uma planilha? Sim. Dá sim. O senhor está Você quer compartilhando que a edite cena agora? pra ele. Eu agora, para ver? Ó, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu só mudar esse compartilhamento aqui para se identificar, tá? Não, pior é que ele nem dá essa opção. Pronto, mas olha, o Valdir, ó, conseguiu aqui, né, fazer uma edição. Tanta autoestima, hein, Valdir?
Professor, mas às vezes não dá bom fazer isso aí não, né? Porque eu me lembro que ano passado teve até briga por causa disso, que era compartilhado, e aí aconteceu que o menino apagou o nosso trabalho e a gente ficou sem ponto. Não, aí vocês têm que ter o controle, né? Do que cada um faz, o que é que não faz, o que é que pode, o que é que não pode. Estão querendo fazer vírus, professor, não ensina não. Ensino nada, isso aí. Eu sou profissional, analista de sistema, eu não posso ensinar a fazer vírus. Eu posso até me esconder aqui em casa e fazer um vírus, mas não posso ensinar ninguém a fazer vírus, não. Como professor, na ética profissional, jamais posso ensinar isso. A não ser que fosse uma aula de... Professor, o senhor ainda mexe com robótica? Sim, principalmente com robótica. Eu gosto muito os ramos que eu gosto de pesquisar bastante, né? Eu faço outras pesquisas também, mas é inteligência artificial, robótica e Arduino, né? Misturado com Arduino aí, que Arduino no sentido de internet das coisas, né? Internet das coisas e programação no geral, assim, para isso. E aí, professor, eu tô tentando entrar aqui pelo celular e tá pedindo para baixar o planilha Google. Aí você vai precisar. Só Meu coloca o celular link aí tem que baixar. Trecho, enfim. Mas enfim, tá baixando. professor. Oi? Só coloca o link de novo, por favor. Dá para um interferir num assunto do outro? Se um escrever uma coisa, o outro pode apagar e escrever algo em cima? Pode. Eu vou botar o link de novo, tá? Ó. Professor, então, Vou no mexer caso, aqui, quem não tá conseguindo acessar, tem que baixar a planilha para entrar agora? Sim, Porque eu tô pelo celular também, tá acontecendo o mesmo que o Emerson. tem que baixar. Aqui, ó. Tem um dedo duro aí. Eu quero participar desse rolê. Vou colocar a cavala de Troia aí, professor. Eu quero participar. É o Denis, estão dizendo aí, ó, Denis. Não, eu não faço isso não. Nem sei fazer vírus. Aquilo lá que eu falei foi de um amigo meu. Estamos testando ver se funciona mesmo. Então, vou fazer uma pergunta do senhor. Faz tempo que eu não escuto. Ainda existe, como é que se chama? Aula de computação ainda? Rapaz, praticamente assim, com a internet, hoje em dia quase não existe, tá? Por exemplo, se você procurar aqui em Porto Velho, como é maior, né, assim, tem. Mas muito poucos lugares, assim, sabe? É pouquíssimo. Porque com a internet, assim, e até mesmo o acesso via celular e tudo, né? Basicamente você vê vídeos pela internet. O que é interessante, que às vezes eu acho que falta um pouquinho, né? Porque o que é que acontece? Por exemplo, quando você tem um filho que ainda não está na idade de entrar no nível técnico, né? Pelo menos ali, não está com seus 14, 15, 16 anos, mas está naquela faixa entre os 10 e os 14. E seria interessante ele ter um cursinho de informática, alguma coisa, embora que a chance é que ele saiba mais de informática do que a gente. Mas, porque ele normalmente é muito ligado. No caso, não. Verdade. O meu filho... Não, então, mas Denis, o Denis estava falando, no teu caso o que, Denis? No meu caso, não. Eu entendo muito. Sem fazer nenhum curso de formatação, sem formatar computador. Eu estudei aí em Porto Velho na Data Contra. O senhor lembra da Data Contra? Eu lembro. Então, a Data Contra ela ficou famosa no Brasil inteiro, né? Ela foi uma franquia mesmo, uma rede. Mas o senhor sabe por que acabou? Mas porque quando chegou ali depois, esses cursos, eles ali praticamente até 2005, mais ou menos, eles existiam por quê? Porque era algo novo para a maioria das pessoas, né? Ter um computador. Então, elas realmente precisavam fazer o curso ali de Word, de internet, de Excel, porque era uma coisa ainda distante ali. Mesmo que a internet já tivesse chegado no Brasil em 95, né? Mas ali na virada, né, em 2000 e pouco, ainda as pessoas precisavam fazer curso. Já estava... Eu fiz na Data Conta porque ela era uma multinacional. Sim. Aí o certificado dela valia muito, né? Aí eu creio que ela faliu porque ela começou a patrocinar o Vasco, aí lascou a vida dela. Aí ela foi para a segunda divisão. Não, mas o que aconteceu? Todas essas escolas, tinha a Data Contra, mas tinha muitas mesmo. Ela tinha outras, né? Tinha concorrentes, tinha locais também.
Só que todas elas esbarraram nesse problema, que é o seguinte, é como hoje, por exemplo, a gente fazer, sem ser um curso de programação para celular, mas um curso de aprender a usar o celular. Hoje, todo mundo usando, não tem sentido, né, você fazer um curso desse. Então, o que eu aconselho é assim, você vai procurar assuntos específicos em computação, por exemplo, ensinar, né, aprender a lidar ali com o Office. Aí pega uma listagem daquela que eu deixei para vocês no YouTube, né, que tem mostrando, e aí você assistindo daquele, fazendo aqueles exemplos, daqui a pouco você está dominando ali todinho, né, o Calc, o Writer, né, que é equivalente ao Word, o Excel, PowerPoint, tudinho. Existem ainda esses cursos, mas esses cursos online, hoje, eles existem, por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram um ambiente chamado Alura. Esse ambiente, você pagando, só que você paga, tá? Eu acho que deve estar uns 70, 80 reais por mês, talvez até mais. 70, 80 reais por mês, você tem vários cursos. Aí você paga aí um ano, tá? Você pagando isso, ó, você tem acesso ao catálogo quase todo deles. Então, fazer uma propagandinha da Alura aqui, vou dizer, Alura, me patrocina aí também, que eu estou fazendo propaganda para você. Eu acho que o único local que tá tendo, que dá curso ainda de informática aqui em Guajará, talvez seja aquele perto lá da Catedral. É o único que eu saiba, né? Eu acho que é o Alsoft. Estudei muito lá nessa Alsoft. Mano, eu ganhava sempre na escola. Era sucesso. Sim. Não. Para ter uma ideia, o do Alura aqui, ó, é R$85 por mês. É o Plus, né, que ele chama, que é vamos dizer, o de entrada. Por quê? Porque ele não tem curso de inglês para desenvolvedores, tá? Então, se você não está precisando de inglês, ou já fala inglês, ou alguma coisa assim, então esse talvez seja melhor. Se você quiser o curso de inglês junto, para desenvolvedores, R$120. Tudo aqui de informática, desde informática básica, tá? Até, aí ele mostra aqui, programação, front-end, data science, que é ciência dos dados, DevOps, que é desenvolvimento e operação de informática, para o X, que é interface gráfica, né, e design, aí celular, programação para celular, inovação e gestão. Então você tem vários cursos de informática, de gestão, tudo aqui. Ele mostra aqui tantos cursos aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o catálogo todinho. Então, a Alura... Professor, pela infra, mas pelo infra assim, de outros estados, tem sempre esses cursos de programação de app para celular, jogos. Sim. Aí não, tem aquele iniciante de programador. Agora eu estou fazendo pela Calama aqui de Porto Velho AutoCAD 2D, e assim eu vou evoluindo. Não, então tem vários, tá? Tem vários. Você só vai ter que sair minerando, né? Que a gente chama, garimpando um ao outro. Existe, além dos institutos federais, dos senais também, que tem eventualmente um ou outro também curso grátis. Tem também, além da Alura, tem esse aqui também, ó, que se chama Udemy. Não sei se seja Udemy com Y, né? A Udemy, ela, diferente da Alura, você paga uma mensalidade e tem acesso a todos os cursos, né? Aqui não. Aqui você tem, por exemplo, ó, curso de informática básica, por exemplo. Então, tem vários cursos. Aparece mais de 10 mil resultados. Só que aí você vai ter que pagar curso a curso. Então você vai ter que escolher qual é aquele curso que você achou melhor, né? Então, programação básica para leigos aqui, curso de informática completo, do básico ao avançado em 2021. Então, vai ser R$40 de uma vez só e você vai ficar com esse curso para sempre. Vamos ver a quantidade de horas, né? Ele tem aqui, ó. Então, ele é um curso com 13 horas de videoaulas e mais outras coisas. Você já viu do Cisco lá, só aquele moreno lá que faz lá, aquele curso? Do FISC de inglês? Não, o Cisco. Ah, sim. Não, normalmente o Senai oferece, tá? Os do Cisco. Só que o Senai, quando é do Senai, é pago, normalmente. Beleza, pessoal? Tem mais alguma dúvida? Hoje é somente essa introdução da parte de banco de dados que eu quero falar de novo, né? Dessa parte de banco de dados que eu quero falar quando vocês querem montar uma base de dados para vocês. Então, eu mostrei hoje como ou ir lá pelo Access, né?
onde você cria um banco de dados, ou aqui, ó, quando você pega e faz um compartilhado, né? Eu vou agora cortar o compartilhamento aqui. Professor, e esse curso aí que vai ter amanhã, como é que vai ser? Pode faltar aqui sua aula? Curso de quê? Diz que eu me inscrevi um curso aí. De quê? Adriele, já tá acabando já, Adriele. Era do dia 18 até o dia 21. Então, se tu só for amanhã, tu não vai ganhar certificado, não. É participação. Palestra, né, que postaram lá no grupo. E ela quer perder a aula para poder assistir esse curso aí. Vai nessa. Vai perder 2 pontos. Vai perder pontos. Vai nessa que tua nota melhora bastante. Mas dá de dividir o celular em 2 partes, dá de assistir. Eu já assisti 2 aulas, uma aula da graduação e outra de pós-graduação. Dá bem E tu aprendeu alguma coisa? Olha aí. Bota o boneco lá, rapaz. Eu aprendi, pior que aprendi. Eu tenho Mudou. esse negócio de falar com Mudou. 2, 3 pessoas ao mesmo tempo sem perder a atenção das coisas. Adriele, bota um boneco. Aham, sei. Tá bom. Eu Professor? vou encerrar a gravação, tá?